Bom, e a gente trazendo pro que rolou lá, a gente começou falando sobre os protestos e fomos entender tudo o que tá acontecendo, mas o Guto, tu diria, vamos lá, o Trump ele solta o seguinte vídeo, cara, que é, eu vou colocar aqui para caso você que tá assistindo a gente aí não tenha visto ainda, o Trump soltou um vídeo nas redes sociais dele que era feito por inteligência artificial, que é basicamente o Trump soltando bosta na cabeça da galera, né? E isso não parece uma atitude muito Republicano. madura, um troço de presidente também, né? Se a gente tá falando até agora de como a gente tá agindo aqui, não parece. Olha isso, cara, soltando cocô nas pessoas, olha isso. O que tu acha desse tipo de coisa aí, Guto? Cara, o Trump não me parece ser aquele líder político que ele tá se importando com o que as pessoas acham dele, né? Deixar claro aí nessa publicação é um absurdo, né? Evidentemente, com um político, né? Que recebe da população, que representa, ele é o presidente dessas pessoas também, né? Fazer uma coisa dessa é um absurdo. Agora, se você for ver a motivação desses protestos, Igor, é um absurdo também, né? Tava lendo ali que estavam dizendo que o Trump tá querendo agir tal qual um líder fascista, tal qual um ditador, tá querendo interferir no legislativo. No judiciário não é o caso, né? Eles não gostam do Trump pelos mesmos motivos que a esquerda brasileira não gosta da direita brasileira e vão projetar no Trump tudo aquilo que todas as esquerdas vão projetar nos líderes de direita, conservadores, né? Dizer que é fascista, etc. Agora, não há traços de um governo Trump que mostre que ele está querendo interferir, né, instaurar uma ditadura no judiciário. Não é a cara, evidentemente. Não sou o maior fã do governo Trump, evidentemente. Agora, também é um absurdo. Ele reagir a esse absurdo desse jeito também é um absurdo. Mas, como eu disse, o Trump não me parece ser o líder político que se importa com que a população acha dele, né? Ele me parece ser aquele cara que ele quer governar apenas para os trumpistas. Entendi. De quem não é trumpista, ele não tá nem aí. Isso é uma visão ideológica do carro que ele tá também. Mas o Trump, ele age, aí a gente pode conversar com disso, Guilherme, ele age pra fora com interesses muito claros dos Estados Unidos, né? Aquela coisa do America First, né? Fazer os Estados Unidos grande novamente. Agora, internamente, sobretudo nas redes sociais, que ele usa até uma quase que própria, aí ele fica fazendo esse joguinho ideológico. Agora, pro resto do mundo, o Trump é aquele cara que no começo do governo dele, né? Do segundo governo dele, ele tava quase que culpando a Ucrânia pelo início da guerra, né? E depois, agora ele já tava com uma posição de mais defender a Ucrânia e defender o fim da guerra, né? No começo do governo dele, a gente tinha alguma dúvida de como ele iria agir no conflito Israel Hamas barra Irã, né? Tá. E ele tava fazendo ali uma posição esquisita e de repente ele foi lá e jogou uma bomba no projeto nuclear iraniano. Ou seja, ele tem essa visão dúbia sobre política, mas para fora ele age de uma maneira pragmática, eu diria. E internamente ele fica fazendo esse tipo de vídeo, jogando bosta nos outros. É que tem um problema também entre a diferença entre... Também atribuo muito ao sistema que a gente vive, que o que elege uma pessoa não é necessariamente o que é bom para governar, né? Pelo contrário, e é as um pessoas, concurso de na Miss. verdade, e as pessoas, na verdade, têm uma atitude eleitoral nas coisas, né? Que eu acho que se manifesta nesse vídeo, né? Quanto a essas questões de atitudes que parecem ambíguas na política externa, eu acho que é muito de negociação, né? O Trump é uma pessoa que ele se gaba de ser um negociador, né? Então ele meio que ameaça uma hora e daí oferece um abraço. Ele fez isso com o Lula agora. Vai acabar com o Brasil. Eu te amo. Ele faz isso, na verdade, com todo mundo, né? Tanto que negociador, no fim. Ele é um negociador. Ele escreveu um livro sobre negociação e ele literalmente fala no livro dele para fazer isso. Então é meio... um pouco ele quer sair com o acordo, né? Eu acho que a meta dele nessas coisas é sair com o acordo. Ele quer o acordo, ele quer saber qual é o acordo que ele vai ganhar e que ele vai levar vantagem ao final do acordo. Então, se ele tiver que abraçar o cara do Irã e depois jogar uma bomba no Irã, para ele, a cabeça dele é muito do acordo, né? Nos Estados Unidos a questão é essa, a partir do momento que tem essa máquina progressista, e essa máquina progressista obviamente é hostil a ele, esses protestos vão ser financiados, e incentivados e movidos contra ele. Isso é bem natural. O Trump mexeu com o Departamento de Estado americano. Tem muitos assassinatos e coisas assim contra os Estados Unidos que são ligados ao Deep State americano. Isso não é nem
Teoria da conspiração. Tão teoria da conspiração que, sei lá, tem a ilha do Epstein, sabe? A real é que existe um deep state americano que literalmente treina pessoas que... Se a gente fosse explicar pra audiência o que diabo é um deep state... É o governo dentro do governo. Em resumo, você tem uma máquina não eleita dentro do governo que envolve parcialmente o sistema financeiro e que envolve a burocracia oculta, né? Elementos do Departamento de Estado, elementos de fundações não governamentais. Né? Muitas desse deep state não é no sentido estrito governamental, né? Mas é um negócio que movimenta dinheiro infinito, que envolve entre política inflacionária, uma indústria da guerra oculta, aparato de inteligência que não é accountable. E essas pessoas têm uma agenda própria, né? Essa agenda própria se manifesta de várias maneiras. Então, por exemplo, a CIA tem um livro de um francês chamado Duberrier, chamado Arquitetura da Traição, que é sobre o Vietnã, que ele conta como a CIA ajudou a financiar o Partido Comunista do Vietnã. Aí você fala, poxa, mas como que a CIA ajudou? Bom, a CIA, claro, cooperava, na época não era a CIA, era a entidade anterior, com a KGB, porque eles eram aliados na Segunda Guerra Mundial. E aí eles viam o Partido Comunista do Vietnã como uma ferramenta para combater o fascismo. E aí várias iniciativas do mesmo gênero a CIA ao longo dos anos foi financiando, por vezes coisas ligadas ao tráfico de drogas, outras coisas e tal. E aí quando você olha toda essa história, esse deep state tem uma pauta às vezes própria. Uma das coisas, das pautas que colocaram é que o Trump era uma ameaça à segurança pública dos Estados Unidos. Isso foi literalmente levado adiante. E de outro lado, claro, Trump era amigo do Epstein, essa ilha do Epstein tem uma lista ali que só Deus sabe. Diz o Trump que essa lista não existe. Bom. Alguma lista, É o que eu né? imagino de alguém que provavelmente tá na lista. Não sei. Porque alguém que tá na lista diria isso. É uma coisa tipo, Zé Dirceu disse que não existe lista do Odebrecht. Isso. Eu queria definir. Assim, o problema desse caso é que difícil saber se ele tá envolvido ou não é outra história, né? Mas é engraçado porque, obviamente, alguma lista existe em algum lugar, né? Sei lá, Ghislaine Maxwell tá em algum lugar, tá andando por aí, né? Então, por exemplo, esse caso do Epstein, né? O Epstein, um dos mentores dele era uma pessoa... várias pessoas ligadas ao Epstein eram de serviço de inteligência. Várias pessoas. Quase todo mundo em volta do Epstein era ligado a serviço de inteligência. Literalmente, o pai da Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, era espião. Ele foi agente triplo de 3 países. Ele era agente de Israel, da Inglaterra e da União Soviética. Inclusive tem um filme do Tetris, né? Fizeram um filme do Tetris e aí os caras vão negociar na União Soviética o Tetris e aí aparece lá, né, o figurão do filme é o Robert Maxwell. Robert Maxwell é o pai dessa mulher, que é a mulher da ilha do Epstein, a própria. E o barco que ela usava para levar o pessoal para a ilha era esse. Então, aparatos de inteligência, historicamente, eles levam as pessoas, por exemplo, em ilhas como essa, para ter material e constranger as pessoas e ter chantagem das pessoas. E aí, o cara que é chantageado, ele está na mão meio que perpetuamente. Por exemplo, quando foram convencer o Joe Biden a largar a presidência, né, a Kamala Harris, a dar o espaço para Kamala Harris, uma das coisas que, claro, usaram foi o próprio laptop do filho dele, que vazou e daí desvazou, né? Sumiu do nada. Curiosamente, desapareceram as várias, sei lá, coisas que tinham, inclusive muitas coisas que envolviam, olha só, a Ucrânia. Olha que coisa curiosa. A família Biden, muito dinheiro da família Biden é de uma empresa que envolvia dinheiro chinês na Ucrânia. E aí sumiram com tudo isso, e uma das coisas que usaram, claro, pro China Joe, né, não participar da eleição, porque ele estava senil, né, foi obviamente o laptop do filho dele. Então, o que acontece é que esse deep state, entenda, isso era um presidente, né, é um presidente de dentro do progressismo, de dentro da máquina, viveu a vida inteira, aliás, na máquina, né. Esse deep state, então, ele tem um governo dentro do governo, e esse governo dentro do governo tem uma pauta própria. Que algumas das tentativas de assassinato que existam possam estar ligadas a esse deep state não é tão surpreendente. Tem infinitos relatos sobre isso, dos mais variados, daria para entrar aí, naturalmente, as pessoas do serviço de inteligência são famosas por essas coisas. Então,
Em resumo, o Deep State envolve uma burocracia não eleita, interesses escusos de fundações não governamentais. Teve até um comitê RIS, né, que investigou as organizações não governamentais dos Estados Unidos. E esse comitê RIS, ele basicamente falava sobre o quanto elas financiavam o progressismo, ou o comunismo, ou o socialismo, ou outras vertentes, né? E a constatação do comitê foi que financiava em grande quantidade. Essas ONGs, elas não são... você não tem accountability disso. A grana fluindo... esse próprio USAID, né? Que é um negócio estranhíssimo, né? Que o Trump desarticulou. É uma grana gigantesca que era distribuída, só Deus sabe com qual critério, né? Então existe um Deep State americano, esse Deep State americano não gosta do Trump, embora o Trump, ele claramente seja constrangido por esse Deep State visivelmente em certos momentos. Então você tem uma relação muito ambígua, né? Em que ora ele ora esse Deep State passa um pano para ele, ora quer acabar com ele. E aí eu acho que ele vai ser bastante boicotado até o final da presidência dele.